Bem-vindos ao capítulo 8, que trata das relações periódicas entre os elementos. Recordando que essas apresentações são da editora do livro de Raymond Cheng, Química Geral. Estamos apenas introduzindo aqui a narrativa. Bom, a ideia de classificar os elementos químicos já existem desde tempos remotos. À medida que os elementos foram sendo descobertos, foi feito tentativas de classificá-los. As primeiras classificações eram do tipo mais rudimentar, do tipo elemento nobre, né? Metais nobres, como o ouro, a prata, né? E elementos menos nobres, que seria o ferro, o chumbo. E a partir daí, com a descoberta de novos elementos, a tendência e a curiosidade por tentar classificá-los ou comparar elementos e tentar uma ideia lógica de estabelecer uma relação de comportamento entre eles foi crescendo. Aqui nós temos um exemplo de alguns elementos não metálicos, né, os halogênios, que todos eles têm comportamento muito similares. A ideia de essa similaridade surgiu mesmo antes do conhecimento da estrutura atômica. Então, a ideia da estrutura atômica, de como seriam os átomos, foi evoluindo mais recentemente, a partir de Dalton. Mas a ideia de classificar os elementos que já se conhecia é uma ideia mais antiga. E para os químicos mais antigos, eles já notaram, né, essa similaridade. Por exemplo, uma coisa notória é o cloro, o bromo e o iodo. São elementos que têm propriedades similares, assim como os elementos da família 1A, né, os alcalinos, todos eles têm propriedades similares. Eles não entendiam por que havia essa similaridade, classificaram esses elementos como pertencentes ao mesmo grupo, apesar de não saber a sua estrutura atômica. Depois, com o advento da estrutura atômica, a classificação periódica dos elementos, com base na estrutura atômica, que já conhecemos, estudamos isso no capítulo 7, uma nova classificação foi totalmente refeita com base nessa estrutura atômica dos átomos. E coincidiu com a tabela já que vinha sendo montada pelos químicos que observavam propriedades, né, periódicas nos elementos, ainda que se não conheciam, né, os elementos químicos, sua estrutura atômica, assim, de forma mais profunda, mas conheciam seu comportamento, né, químico. Então aqui, por exemplo, o cloro tem um comportamento parecido com o bromo e outros são halogênios. Aqui tem uma ideia da evolução, né, do conhecimento dos elementos químicos. Quando que eles começaram a ser conhecidos? Na antiguidade temos esses em cinza escuro. Temos o carbono, que é conhecido desde a antiguidade, o enxofre, né, o cobre, a prata, o ouro, o mercúrio, já é conhecido, o ferro, já é conhecido, né, desde a antiguidade. O enxofre, né, e o estanho e o chumbo. Né, o bronze, né, a idade do bronze, a idade do ferro, né, isso aí são elementos já conhecidos desde muito tempo. Depois houve já um acréscimo muito grande de elementos a partir de 1735 a 1843, que já se conheceu daí o hidrogênio, o lítio, alguns metais alcalinos, alguns metais alcalinos terrosos, alguns elementos de transição, o níquel, o cobalto, o ródio, o paládio, né, o cádmio, o ósmio, né, já são desse período. Inclusive também aqui mais alguns halogênios, como flúor, cloro, bromo, iodo, o boro, o alumínio. O alumínio era tão raro e tão valioso que na corte de Napoleão, os secretários, quando ele fazia aquelas reuniões de Estado, ele fazia o banquete de recepção, os secretários, né, de Estado, eles eram servidos com talheres de prata.
os embaixadores eram servidos com talheres de ouro e os chefes de Estado com talheres de alumínio, que era o metal mais precioso na época, era o alumínio. Então, depois aqui, né, já em 1894 a 1918, já no nosso princípio do século XX, já mais alguns elementos foram adicionados, como os gases nobres, o rádio, né, actínio, e alguns elementos aqui de transição externa, interna, que são a família dos actinídeos e lantanídeos, né, as terras raras. E finalmente aí, na Idade Média também, né, foi descoberto de 1700 em diante, o fósforo, o arsênico, o antimônio, o bismuto, o zinco, a platina, né, são da Idade Média. 1843 a 1888, o hélio, né, e alguns elementos, muitos elementos aqui, terras raras, são desse período, de 1843 a 1888. Também o rubídio, o césio, né, o escândio, o lantanídeo, o rutênio, né, o índio, o talho, o galho, o germânio, alguns, né, semimetais. 1923 a 1961, né, temos também alguns elementos aqui, principalmente as terras raras, né, a família dos lantanídeos, actinídeos aí. E agora, mais recentemente, essa última fileira que está sendo preenchida aqui, que vai do elemento transurânico, né, do 104 a 118, que são elementos, muitos deles artificiais, criados em reatores atômicos. E a tabela se completou. Atualmente já não existe elementos naturais por se descobrir no planeta Terra. A maior consequência da, né, contribuição do conhecimento da estrutura atômica foi a organização da tabela periódica. De que maneira? Ao se conhecer a estrutura atômica, se sabe que existe um núcleo pesado, que possui cargas positivas, e um átomo se difere de outro pelo número de cargas positivas no núcleo. Então, o hidrogênio seria o elemento mais simples, com uma carga positiva, que é o próton, e apenas um elétron girando na eletrosfera. O elemento seguinte é o hélio, está aqui, o hidrogênio. O elemento seguinte é o hélio, que também, no caso, já tem dois prótons e 2 elétrons girando na eletrosfera. Daí o elemento, depois do hélio vem o lítio, com 3, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o neônio, e assim vai. Então, essa organização crescente de número atômico é uma conquista mais recente. Como os antigos, ainda não conheciam o número atômico, não sabiam como que o átomo era constituído, a única maneira deles diferenciar um átomo do outro seria por suas propriedades químicas e sua massa atômica. Eles já tinham ideia e sabiam medir a massa atômica de um elemento em relação a outro, utilizando a hipótese de Avogadro, que gases ocupam volumes, quantidades iguais de gases ocupam o mesmo volume. Então, produzindo óxidos, eles fizeram óxidos de vários elementos, e como para fazer óxido necessita de oxigênio, você conhece o volume de oxigênio, então se sabia, acabou se descobrindo aí as massas atômicas desses elementos. Agora, a massa não serve como... havia falhas, porque quando se colocava em ordem crescente de massa atômica, alguns elementos que ficavam na mesma família apresentavam propriedades diferentes, então havia falhas, mas a grande parte da tabela obedecia à ordem crescente de massa atômica, mas eles não conheciam o conceito de número atômico, que era muito mais... havia uma correlação muito melhor entre número atômico, ou seja, a carga nuclear, o número de prótons no núcleo, e as propriedades químicas. Por exemplo, o argônio tem uma massa atômica maior que o potássio. Então ele deveria vir no lugar onde está o potássio, e o potássio ficaria atrás, ficaria na posição onde está o argônio. Mas ninguém poderia imaginar colocar um gás nobre na família
dos metais alcalinos, né? São totalmente diferentes. Vou colocar o potássio na família dos gases nobres, porque tem a massa que corresponde. Então já se suspeitava que havia um outro elemento classificatório aí que resolveria esse problema. Mas dessa tabela é importante tirar, né, que ela foi desenhada e elas têm essa configuração hoje baseada praticamente na estrutura atômica que a gente estudou, né? Orbitais, número de prótons. Então, ela hoje obedece número crescente de número atômico, número de prótons no núcleo e, consequentemente, número de elétrons na eletrosfera. Já vimos lá na estrutura atômica que, né, à medida que você vai adicionando elétrons em um átomo, né, um átomo vai diferenciando do outro pelo número de elétrons. Cada átomo seguinte na tabela periódica tem um elétron a mais que o seu predecessor. Então, essa é a ordem de número atômico. Quem descobriu isso foi Moseley. Ele, irradiando com partículas, radiação X, os elementos químicos, ele notou que havia uma correlação entre a radiação X emitida por certos elementos químicos e seu número atômico. Havia uma correlação direta. Então ele começou a notar que havia algo, né, que estava no núcleo do átomo e que era uma carga positiva. Não sabia exatamente o nome das partículas, ele chamou de número atômico. E ele conseguiu estabelecer uma relação muito mais exata entre a propriedade química e esse número atômico que até então não se sabia o que era. E criou-se uma correlação melhor. Por exemplo, daí ficou explicado. O argônio tem número atômico 18 e o potássio 19. Por isso que ele tem que vir, né, o potássio tem que vir depois, apesar de ter uma massa menor que o argônio. Que as massas podem mudar segundo os isótopos. Agora o número atômico é um número que caracteriza cada elemento de forma indistinta, né, particular. Não tem como ter dois átomos de elementos diferentes com o mesmo número atômico. Então, vejam só. O hidrogênio tem um elétron, então vai para, né, fazer a distribuição eletrônica dele, vai ser 1s1. Se tiver, né, o elemento seguinte, é o hélio, já é 1s2, então 2, né? Depois voltamos aqui para o lítio, que já é 3 elétrons, daí é 1s1, é 1s2, seria o núcleo do hélio mais um elétron. Então, seria o hélio mais um elétron, seria 2s1. É imprescindível conhecer a distribuição eletrônica, né? Aquele princípio da construção, né, da configuração eletrônica a partir dos orbitais, em ordem crescente de energia, que já vimos lá no modelo atômico, para construir, para entender a tabela periódica. Então seria aqui o elemento seguinte, o berílio tem 4, então vai dizer 1s1, 2s2, seria o hélio mais 2s2. Seria o núcleo do hélio, né, a configuração do hélio, acrescido de 2 elétrons, que seria o par orbital 2s2. Depois viria o boro, que é 1s1, aliás, 1s2 do hélio, o núcleo do hélio. Depois vem 2s2, 2p1. Depois vem o carbono, que teria o núcleo do hélio, 1s2, mais 2s2, 2p2, assim por diante. Aí a gente nota que acaba tendo uma periodicidade. Toda vez que chegamos aqui nos gases nobres, a camada está completa. Então aqui o primeiro período corresponde ao preenchimento da camada 1s, que é a primeira camada de um átomo, a camada K, nível quântico principal K, nível 1. Ele só tem o orbital S nessa camada. Então, o preenchimento dessa camada só exige o hidrogênio, só existe aqui na tabela, é o hidrogênio e o hélio. Né? Hidrogênio 1s1, o hélio completou a camada 1s, que seria 1s2, né? Está completo a camada. Depois, o segundo período corresponde ao preenchimento do segundo nível. O segundo nível começa com 2s1, né? É claro que já tem o núcleo do hélio já por debaixo. Isso aqui estamos falando da camada de valência, né? A camada mais externa do átomo.
Então 2S1, 2S2, depois vem 2S2P1, 2S2P2, 2S2P3, 2S2P4, 2S2P5, 2S2P6. Completou a segunda camada. Notem que aqui, sempre que chega nos gases nobres, você tem as camadas completas, né? A camada 1S2 preencheu a camada K. A camada 2S2, 2P6 completou não só as camadas, também os orbitais, né? Não existem orbitais incompletos, semi-preenchidos aqui. Então, tanto a camada como os orbitais estão todos completos quando se chega nos gases nobres. E o elemento imediatamente anterior está faltando um elétron para completar, né? Que seria os elementos da família 7A ou do 17, né? Do grupo 17. Que no caso falta apenas um elétron para completar. Então o flúor falta um elétron, né? Está com P5. O cloro falta um elétron, está com P5 também. Todos eles acabam em P5 aqui. O oxigênio, né? O enxofre, o selênio, o telúrio, o porão aqui, todos eles faltam 2 para ficar igual ao gás nobre. E o nitrogênio faltam 3, e o carbono faltam 4. E a família aqui da 3A faltariam 5 elétrons para ficar com a configuração dos gases nobres. Esses daqui seria o gás nobre, né? O lítio, por exemplo, é o gás hélio acrescido de um elétron. Então ele tem que perder um elétron para ficar igual ao hélio. E todos os elementos querem adquirir estabilidade. E a estabilidade dos gases nobres se deve ao preenchimento das camadas dos níveis, subníveis, ou seja, dos orbitais, estão todos completos. Isso confere uma alta estabilidade ao elemento químico. Então todos os outros elementos buscam essa estabilidade perdendo elétron ou adquirindo elétron. Então isso explica a reatividade química, o comportamento químico. E estamos falando, né, de tornar completas as últimas camadas, porque as camadas internas já estão completas, né? Então aqui o lítio, por exemplo, se ele perder esse elétron da última camada, ele ficaria igual ao hélio, então ele tende a perder um elétron. Comportamento químico. A mesma coisa do sódio. O sódio, se tiver apenas um elétron no orbital S da terceira camada. Se ele perder esse elétron, ele fica igual ao neônio. O potássio, ao perder o seu elétron, ficaria igual ao argônio. Então ele tende a perder esse elétron. Todos os elementos, né, da família 1A, com exceção do hidrogênio, né, todos eles tendem a perder um elétron para ficar igual a um gás nobre. O hidrogênio, a posição dele é discutível, né? Seria interessante, alguns sugerem colocar ele do lado do 7A aqui, né? Parecido com um halogênio, porque ele tende a receber um elétron para ficar com 2, igual o hélio, né? Mas como ele também tem a mesma configuração final, um S1 de todos os elementos da família 1A, todos eles é S1. O hidrogênio é um S1, é o último elétron, né? Só tem esse. O lítio acaba em 2S1, o último elétron dele está no segundo nível, no orbital S. O sódio está no seu último elétron, camada de valência, a camada mais externa, está, né, no terceiro nível e orbital S, sempre preenchido. Aqui a mesma coisa do potássio, 4S1, rubídio, 5S1, césio, 6S1 e frâncio, 1S1. Todos eles acabam em S1. Notem que eles são colocados nesse grupo por apresentar, né, os elétrons mais externos, que estão na última camada, no subnível S, e eles têm a mesma quantidade de elétrons, todos eles têm um S1, e por isso eles têm o mesmo comportamento químico. O elemento seguinte aqui da família 10A, a coluna seguinte, essa coluna corresponde ao preenchimento do orbital S também, só que é S2, completou, né? Então o berílio tem 4 elétrons, a distribuição eletrônica dele acaba em 2S2. O magnésio vai acabar em 3S2, o cálcio em 4S2, o estrôncio em 5S2, o bário em 6S2 e o rádio em 7S2. Então esse daqui é o bloco S. Todos os elementos aqui da família 1A, metais alcalinos, todos eles acabam em S1. Então esse aqui vai ser período 2, 2S1. 3, período 3, S1, 4, período 4, S1, 5, S1, 6, S1, 7.
Esses da família 2A acabam em S2, então o berílio seria 2, que está no segundo período, S2. O magnésio está no 3, terceiro período, na família 2A, então seria 2S2. 4S2, 5S2, 6S2, 7S2. Então esse daqui preenche o bloco S, né? Família alcalinos e alcalinos teosos, 1A e 2A. Aqui nos elementos da família 3A até a 8A, eles estão preenchendo o bloco P. Então esse aqui é P1, todos acabam em P1, esse em P1, o carbono acaba em P2, o nitrogênio, a família do nitrogênio, que todos eles acabam em P3, o oxigênio, a família do oxigênio, todos em P4, do flúor em P5 e os gases nobres em P6. P6 é o máximo de elétrons no subnível P. Então, se você olhar na tabela periódica, por exemplo, o arsênio, é só olhar que ele está no quarto período, né? Quarto período do arsênio. 4P, o quê? P1, P2, P3, né? P3. Então, esses números aqui de 1A até 8A indicam o número de elétrons da camada de valência, da camada mais externa do átomo. Então, os hidrogênios só tem um elétron na camada de valência. Todos os elementos da família 1A têm um elétron na camada de valência, né? Camada mais externa. Sendo que, no caso, estão nos orbitais S. Família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, na camada mais externa. O da família 3A tem 3 elétrons na camada de valência, camada mais externa. Só que no caso aqui, 2 está no orbital S e 1 no P. 2S2, 2P1. 2 elétrons no S e 1 no P. Tá? Dá 3 também. Aqui na família 4A são 2S2, 2P2. 4 elétrons na camada mais externa. Né? E aqui igual, o nitrogênio vai ter 5, a família do oxigênio vai ter 6, a família do flúor, né, dos halogênios, vai ter 7. Todos eles têm 7. E na família dos gases nobres, todos eles têm 8 elétrons. Existe uma regra que surge daí, de propriedades químicas, chamada regra do octeto, que diz que todo elemento químico tende a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. De que maneira eles fazem isso? Os elementos da família 7A, que já tem 7 elétrons, faltando apenas um, eles tendem a ganhar um elétron, para ficar com configuração de gás nobre, que teria todos os seus níveis e subníveis completos. Isso daí dá alta estabilidade ao elemento. Por isso que os gases nobres não reagem, né? São inertes, também são chamados de inertes. Porque eles não têm reatividade química, eles não precisam se ligar, não precisam receber e nem doar elétrons para ter seus orbitais completos. Eles já têm, naturalmente. Agora, a família dos halogênios, aqui da 7A, todos eles precisam ganhar um elétron. Então, a tendência é deles ganharem elétrons, né? São, por isso, chamados não metais, né? Ganham elétrons. Os elementos da família 6A, todos tendem a ganhar 2 elétrons, que todos eles têm 6 elétrons na última camada. 6A, né? Todos eles têm 6. Então, tende a ganhar o que falta para 8, são 2. Da família 7A, todos tendem a ganhar 3, né? E formar ânions com 3 cargas negativas. Os da família 4A é uma transição. Enquanto o carbono tem uma tendência a ganhar 4 elétrons, o silício e o germânio já são semimetais que tanto podem ter tendência a ganhar quanto perder os 4. Se eles perder os 4, ele fica camada, o núcleo dele, né, fica estável. Perde toda a camada inferior, imediatamente inferior, está completa. Então é mais fácil perder o que tem na camada mais externa para ficar com a camada imediatamente inferior completa. É uma maneira também. Então, o silício e o germânio são semimetais. Eles se comportam, têm tanto propriedade de metal, tendendo a perder os 4 elétrons, como de não metal, tendendo a receber 4 elétrons. E os elementos mais inferiores aqui temos, o estanho e o chumbo. O estanho e o chumbo são metais, eles tendem a perder os 4 elétrons para ficar com a camada completa. O boro, o alumínio, o
galho, índio, talhos, já também são elementos que têm propriedades, tendência a perder 3, né? 3 elétrons, porque se ele perder 3 elétrons, que é as 3 elétrons que estão na camada externa dele, ele fica com a camada imediatamente inferior completa, né? Então, o boro tem 3, ele é um semimetal, ele também tem tendências a se comportar como metal, né? Receber ainda. Agora o alumínio já é tendência a perder 3, o galho, né? O índio, o talho são também metais, tende a perder elétrons e ficar com a sua última camada completa. Agora vejam, a família 1A, com exceção do hidrogênio, o lítio tem um elétron na última camada. Se ele perder esse elétron, ele fica como hélio, né? Então ele tem tendência a perder um elétron. O sódio também, que se ele perder um elétron, ele fica como um neônio, o elemento anterior na tabela. O potássio, se perder um, fica como o argônio. O rubídio, se ele perder um elétron, ele fica como o criptônio. E o césio, se perder um elétron, fica como o xenônio. E o frâncio ficaria como o radônio. Então eles tendem a perder um elétron. Agora, para a família 2A, dos alcalinos terrosos, já precisa perder 2 para ficar como o hélio, por exemplo. O berílio, se perder 2 elétrons, ele fica como o hélio. O magnésio, a mesma coisa, ficaria como o neônio. O cálcio, se perder 2, fica como o argônio, né? Então a tendência deles é perder 2 elétrons. Esses elementos que estão preenchendo, né, a família 1s1 e a família 1s2, aqui tem a família P1, P2, P3, P4, P5 e P6, todos esses elementos do bloco P e do bloco S são chamados elementos representativos, né? E esses elementos, esses metais aqui no meio, são chamados elementos de transição. De transição porque, se você observar, ele começa a preencher o subnível D. Esse é o bloco D. Teoricamente, iria de D1 até D10, né? Então, aqui estaria, ele começa a preencher, teria um elétron aqui no D1, tá vendo? D1. Esse daqui já é D2, esse é D3. Esse já pula para D4. Para D4, D4. Notem que não temos D4, né? Por que isso acontece? Porque os elementos, antes, a energia do nível S e D, eles trocam de lugar à medida que vai sendo preenchido o subnível D. Então, o D não tem sempre a mesma energia, depende de quantos elétrons estão no subnível D. A partir de uma certa quantidade de elétrons, o orbital S pode ser mais estável ou menos estável, né? Principalmente quando uma camada está semi-preenchida. Existe estabilidade quando todos os orbitais estão preenchidos, como nos gases nobres, mas existe estabilidade também quando eles estão todos semi-preenchidos, como no caso do D5. No D5 eles estão todos semi-preenchidos, que são 10 elétrons, são 5 orbitais D. 5 orbitais D. Se todos eles tiverem, cada um desses 5 orbitais D tiver um elétron, eles estarão todos semi-preenchidos. Dá uma estabilidade muito grande também. Então existe essa tendência a ficar com todos semi-preenchidos. Então existe aí momentos em que um elétron, aqui ó, D1, por quê? Porque aqui pulou de D3 para D5. Porque daí um elétron sai do subnível S, do 4S, e pula para o orbital, né, para o subnível D, para deixar o subnível D todo semi-preenchido, com um elétron em cada orbital D1, né? São 5 quadrinhos, né? São 5 orbitais D. Então, se todos eles estiverem com um elétron apenas, dá uma estabilidade muito grande. Então, sai um elétron aqui do orbital preenchido 4S2, né? Teria 2 elétrons no S, pula para um dos orbitais semi-preenchidos D para ficar com todos eles semi-preenchidos. Daí fica todos semi-preenchidos, né? Fica aqui o cromo, então, tem 4S1, 3D5. Certo? Então, aqui, depois vem 4S2, D5, depois D6, D7, D8, D10, né? E daí, aqui, quando chega na hora de preencher totalmente o subnível D,
Daí salta um elétron lá do S de novo para preencher totalmente o subnível D. O D está com, né, ele cabe no máximo 10, né, elétrons. Então quando ele está com 9, vem um elétron lá do 4s2, que está preenchido, mas é melhor você preencher todos os orbitais do subnível D, né, deixar todo ele preenchido, fica muito mais estável, do que deixar apenas um orbital S preenchido. Então sai um elétron lá do orbital S, né, 4s, era para ser 4s2, D9 aqui, né, no cobre. Daí sai um elétron do S para deixar o D todo preenchido, que é uma estabilidade adicional, ou seja, orbitais, níveis e subníveis, eles estão estáveis, como no caso dos gases nobres, quando estão totalmente preenchidos, orbitais e níveis, isso dá uma estabilidade muito grande, ou até mesmo quando você tem orbitais D totalmente semi-preenchidos, ou totalmente preenchidos. Então, quando fica totalmente preenchido, quando fica com D10, daí para ficar com D10, um elétron saltou do 4s2, um dos dois elétrons do S2 passa para o D9 para se transformar em D10. E daí fica o 4s semi-preenchido, fica 4s1. Acontece a mesma coisa com a prata e com o ouro, né? E aqui quando é para se tornar semi-preenchido também. Era para ser 4s2d4. D4 está com os orbitais D, são 5 orbitais D, só 4 deles estaria semi-preenchido. Daí sai um elétron lá do S e preenche o orbital D, para que ele fique com os 5 orbitais D semi-preenchidos. E claro, daí ficaria também um orbital S semi-preenchido. Mas a estabilidade ganha com esse semi-preenchimento vale, né, o salto do elétron lá do S por 4. Note que aqui nós estamos preenchendo o subnível, né, D de um nível mais interno, né? Aqui seria o quarto período, então esses elementos do quarto período têm 4 camadas, né? Assim como o elemento do primeiro período só tem a camada K, o hidrogênio e o L, né? A camada K só tem orbital S, né? Na segunda período estão preenchendo o segundo nível, tem a camada K e tem a camada L, né? E ele está preenchendo a camada L aqui. E no terceiro período está preenchendo a terceira camada, KLM, né? Está preenchendo a camada M. Todos eles estão preenchendo. Agora, quando chega no quarto, ele começa a preencher o 4, 4S1, 4S2, e depois começa a preencher o subnível D mais interno, porque o subnível D é mais, né, uma camada inferior do subnível 3D, né? 3D, está no quarto, tem a quarta camada, mas o de maior energia é o D. Então ele começa a preencher os orbitais do subnível D, que é mais interno, ele não está na última camada do subnível dele, ele está na camada inferior. Então, esses elétrons são colocados em camadas internas. Então a propriedade química não muda muito, porque a propriedade química de um elemento depende da camada externa. E como esses elementos estão sendo preenchidos às camadas internas, então a propriedade química não varia tanto quanto varia do caso quando está preenchendo aqui da família 1, né, no primeiro período, segundo, terceiro período. Esses aqui preenchem a camada externa, muda muito, né, de alumínio, de fósforo para enxofre, de enxofre para cloro, muda muito porque você está mexendo na camada externa. Aqui, quando você vai de um elemento para o titânio para o vanádio, você está colocando elétrons em camadas internas, né, em subníveis internos. Então já tem menos efeito na propriedade química do que você mexer na camada externa. Então aqui no caso esses elementos não são tão distintos, né, de um para o outro quanto seria, por exemplo, do boro para o carbono. E assim vai, todos eles preenchem. Aqui no caso, se você localizar um elemento aqui, ó, ele está no quinto período. Se ele está no quinto período, você tem que imaginar que ele está preenchendo, né, por ele ser de elemento de transição, ele está preenchendo orbitais internos. Então seria, por estar no 5, ele estaria preenchendo 4. Seria 4F1, F2, F3, D, digo, subnível D. Seria D1, D2, D3, D4, D5, D6. Ele estaria aqui, por exemplo, se fosse esse, seria o rutênio D6. Só que daí tem aquela história, quando é D6 ele muda um elétron, né, de posição.
Aqui existem essas mudanças. Então seria 4, né? Em vez de 5 seria 4, D6. Aqui tem uma pequena transição, prefere ficar com D8, né? Então aqui, por exemplo, a prata, né? A prata está no quinto período. Então você subtrai 1, acaba em 4D10. D10 por quê? Porque ele prefere saltar um elétron do 5 para no 5S2, né, para o D incompleto, como foi falado. Todos esses aqui acabam em NS1, né, como eu disse, 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5, 6S1, todos S1. Esses daqui acabam todos em S2, ó. O berílio, né, 2S2, 3S2, 4S2. Aqui são chamados elementos representativos, todos eles vão acabar em NS1, 2, NP1. Então esse aqui seria 2S2, 2P1. Esse aqui seria 3S2, 3P1. Esse 4S2, né, 4P1. 5S2, 5P1. 6S2, 6P1. E assim por diante. Esse daqui acaba tudo em NS2, NP2. Então, por estar no segundo período, 2S2, 2P2. Esse aqui está no terceiro. 3S2, 3P2. Esse aqui está no quarto. 4, né, o germânio. 4S2, 4P2. Esse está no quinto, 5, estanho, né? 5S2, 5P2. E o chumbo, 6S2, 6P2. É a última camada, claro que você tem que preencher as internas, né, até chegar aí. E distribuindo os elétrons. Ele tem, o chumbo aqui, 82 elétrons, então tem que ir preenchendo até chegar nessa. E eles estão aí porque eles possuem, né, todos esses elementos no grupos 4A, todos eles têm propriedades idênticas, porque eles têm essa camada externa igual, né? Apenas um pouco maior, cada uma é um pouco maior que a anterior. Aqui no caso, família do nitrogênio, a 5A, acaba tudo em NS2, NP3. Aqui de novo, né, do oxigênio, todos vão acabar em NS2, NP4. Então é fácil, você sabendo a localização do elemento, basta ver aqui em que período ele está e que família, né? Você vai dizer qual é a configuração externa dele. E se alguém dizer a configuração externa de um átomo, você também, né, de modo inverso, você encontra a posição na tabela, onde que ele estaria colocado na tabela. E também as propriedades. Foi dessa forma que Mendeleev descobriu as propriedades de alguns elementos. Ele predisse, né, qual seria a propriedade de alguns elementos ainda desconhecidos. Deixou até a vaga ali, o buraquinho, né, o lugar na tabela, onde seria colocado esse elemento. E quando foi descoberto, ele predisse realmente com grande exatidão que seria um metal, teria ponto de fusão mais ou menos tanto, seria massa, né, massa atômica tanto. Ele disse, e as previsões se mostraram concretas, reais. Aqui a família dos halogênios, todos acabam em P5, NS2, P5. Aqui acaba em S1, S2, P1, P2, P3, P5. E finalmente os gases nobres completa tudo, nível, subnível completo, NS2, NP6. Aqui acabaria em D1, né, como vimos, aqui vai até D5. Todos acabam em D5 aqui. Porque um elétron salta do subnível S para preencher, deixa o subnível D todo semi-preenchido. Então existe uma estabilidade, não só quando um nível, né, um subnível no caso, esteja totalmente preenchido, mas quando ele está totalmente semi-preenchido, também é uma estabilidade muito grande. Por isso que os elétrons do 4S2 saltam um elétron do S2 para o D4 para transformar em D5. Que daí né, todos os orbitais D estaria com apenas um elétron, isso dá estabilidade. Então acontece aqui D5 nessa posição, que seria D1, D2, D3, D4, D5, né? Já começa aqui com D5, ó. Certo? Muitos deles já pulam aqui mesmo, né? Já completa o D5 aqui. Aqui todos estarão com D5 completo, é S2, D5, ó. S2, D5, todos esses. Esse aqui já são S1, D5, né? Aqui tem uma exceção, S2, D4, né? S2, D4 também. Esses dois preferem
a diferença de energia entre o S e o D são muito próximas, né? Então, alguns elementos pode ter o elétron saiu do subnível S, de uma camada mais externa, para o subnível D mais interno, para deixar o subnível D todo completo ou semi-preenchido. Nas duas situações há essa vantagem de transferir um elétron do 4S, do S para o D. Né? Aqui, esse daqui é o D10, todos eles têm 10 elétrons no último subnível, né? O subnível de mais energia, que é o D. Né? Então aqui, por estar no quarto período, você chama isso aqui de 3D, 3D10. Esse aqui, por estar no 5, está preenchendo o subnível inferior, né? Do nível inferior. Então seria, esse aqui está no 5, vai se acabar em 4D10. Esse aqui está no 6, vai ser 5D10. Esse está no 7, vai ser 6D10. E ele tem os 6S e os 4S, né, completos. Então vejam que a organização da tabela se baseia exclusivamente na estrutura atômica. E as propriedades desses elementos são semelhantes quando estão na mesma coluna vertical, no mesmo grupo, porque eles têm a mesma configuração externa. E essa distribuição, nessa construção da tabela, hoje baseada na estrutura atômica, coincide com, né, a disposição que os químicos observaram, primeiramente baseado na massa atômica, que cresce também de maneira algo paralela com o número atômico. O número atômico vai crescendo, a massa atômica também vai crescendo, mas existem algumas discrepâncias. Mas eles só tinham como medir a massa atômica na época, eles não sabiam que era número atômico. Mas já serviu como base, né, para orientar a construção das tabelas antigas. Depois que descobriram o número atômico, daí, ainda que não sabiam do que se tratava, já serviu para corrigir alguns erros. E hoje a distribuição eletrônica está muito bem, coincide, né, com aqui os químicos clássicos disporam, né, os elementos na tabela, porque as propriedades químicas observadas coincidem com a distribuição eletrônica que a estrutura atômica elucidou. As teorias atômicas, né? E aqui começa com F, é a família dos lantanídeos e os actinídeos. Né? Lantanídeos é esse e o actinídeo é esse, o elemento lantanídeo e o actinídeo. Nesse espaço aqui você teria que empurrar a tabela, ela ficaria muito longa, né? Para inserir 14 elementos, que vai do F1 ao F14. Esse daqui está no sexto, só que o F está, né, preenchimento de duas camadas internas. Né? Enquanto os elétrons da última camada estão na camada 6, os elétrons aqui são colocados na 4, 4F1 até 4F14. E aqui vai, né, aqui está na 7, vai preencher os orbitais do nível, né, do subnível 5F. Vai do 5F1 até o 5F14. Como está preenchendo subníveis, duas camadas internas, né, está duas camadas dentro do átomo, essas camadas F, são as mais energéticas, porém estão num nível mais interno. Então a propriedade química não muda muito, muda menos do que os elementos de transição aqui. Esses elementos chamados terras raras, né, família do actinídeo e do lantanídeo, eles preenchem camadas internas, e as camadas internas não influenciam tanto no comportamento químico dos elementos. Notem que existe também uma correlação aqui, ó. Quantos elétrons tem na camada, né, na camada 1? Na camada K? 2, né? Então, 2 elétrons, só tem 2 elementos. Depois vem a camada K, depois vem L, segunda camada. Tem, né? Quantos elétrons você pode colocar na camada L? 8. Então, está aqui os 8. E na 3 também seriam 18. Seriam 8 aqui, mais os que estão na 3D aqui logo abaixo, dá 18. Esse daqui também é 18, já vai para 32, né? Porque aqui nós temos, na camada 4, nós temos os 18 aqui mostrados, mais os 4D, né, que estão aqui mais abaixo. Então vai para 32. Então vai aumentando, né?
segundo a capacidade de cada camada. Então, aqui nós temos uma correlação entre o número de elementos na tabela, nos períodos, né, e o preenchimento das camadas. Né? A camada K só tem 2 elétrons, a camada L já pode ter 8 elétrons, né? Então tem 2 aqui, mais 8 aqui, mais 6 aqui, né? E assim vai. Essa aí é a distribuição eletrônica dos elementos. Disso a gente pode tirar, então, basicamente, os blocos, né? Bloco S está aqui, bloco P está aqui, e os D está aqui no centro, e aqui o F, o bloco F. E você tem como saber onde está um elemento simplesmente dizendo em que período ele está e grupo que ele está, você sabe a configuração mais externa dele, a distribuição eletrônica. Ou, por outro lado, se alguém te dá a distribuição eletrônica final de um átomo, você sabe localizar ele, que local ele estaria aqui na tabela. Também já saberia dizer se é um metal, um semimetal, o que ele é. 4F, né, vai de F1 até F14, e aqui o 5F, que vai de F1 até F14. Essa é a distribuição eletrônica dos elementos. Aqui então também tem esses nomes, elementos representativos, são esses em cinza, estão aqui, e esses daqui. Esses em verde aqui são os gases nobres, é um grupo à parte. Esses em azul são metais de transição. Depois tem a família dos lantanídeos e dos actinídeos aqui em rosa, lantanídeos aqui em marrom. Esses elementos zinco, cádmio e mercúrio, eles não são considerados elementos de transição. É um grupo à parte, né? Só chamado, não tem um nome especial para ele, é zinco, cádmio e mercúrio. E tá aí, eles são os grupos, né? É uma maneira de nomear os elementos. E também por sua posição na tabela. Existem os semimetais e metais, que é outra maneira de classificar os elementos também. Já podemos fazer um exercício. Um átomo de um certo elemento tem 15 elétrons. Sem consultar a tabela, responda as seguintes questões. Qual é a configuração eletrônica no estado fundamental? Você tem que pegar, já vimos isso no estudo da estrutura atômica, no capítulo 7. Você pega os 15 elétrons e vai distribuindo naquela sequência, né, de construção. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, né, e assim vai, até distribuir os 15 elétrons. Daí você vê a configuração final. Se acabar em P1, ele está lá na família do boro, que acaba em P1. Se acabar em P2, está na família do carbono. E assim vai. Qual é a configuração eletrônica no estado fundamental? Você faz. Como esse elemento devia ser classificado? Ele é um elemento representativo, um gás nobre, né? Um elemento de transição interna. Outra coisa que você pode dizer a respeito dele, ele é diamagnético ou paramagnético? Lembrando, se ele tiver elétrons desemparelhados, você faz a distribuição eletrônica, né, dentro dos orbitais. Se ele ficar com elétrons desemparelhados, ele possui elétrons com spin sem ter o contrapartida do spin contrário. Então ele vai ter um componente magnético sem ser neutralizado pelo outro elétron, porque um elétron ele gira, e ao girar ele gera um campo magnético, norte-sul. Ele tem que ter outro elétron no sentido contrário para gerar um outro campo sul-norte, para neutralizar o campo elétrico gerado. Se ele estiver sozinho no orbital e não estiver emparelhado, ele gera um campo magnético que vai conferir propriedades magnéticas ao elemento químico. Agora, se ele estiver emparelhado, ele não tem propriedades magnéticas nenhuma. Então, ele se diz diamagnético. Então, você tem como saber isso pela configuração eletrônica. Isso foi um grande triunfo da teoria atômica, conseguiu explicar as propriedades magnéticas dos elementos químicos, que não tinha uma explicação até então. E também serve para confirmar que a teoria atômica é daquele jeito mesmo, que é que os elementos, os elétrons dentro dos átomos possuem essas propriedades. Ou seja, consolidou a teoria, né?
Então, a estratégia, retomando o princípio do preenchimento discutido na seção 7.9 do capítulo anterior, começamos a escrever a configuração eletrônica com o número quântico principal n igual a 1 e continuamos aumentando até que todos os elétrons estejam distribuídos. Quais são as características da configuração eletrônica dos elementos representativos? Os representativos acabam em S1, S2, S2P1, P2, P3, até P6. Né? Essas são de transição, preenchimento dos orbitais D, vai de D1 até D10. E os da família latinídeos, actinídeos, vai de F1 até F14. Se acabar em F1, F3 é um elemento, é uma terra rara, né? Seria um elemento de transição interna. Dos gases nobres, todos eles acabam com, né, S2, P2, P6. Todos eles têm o S e o P completos. Examine o esquema do emparelhamento eletrônico da camada mais externa, o que determina se um elemento é diamagnético ou paramagnético. Se tem elétrons desemparelhados, é paramagnético. Se tiver todos os elétrons emparelhados, é diamagnético. Simples, né? Já sabemos responder um monte de questão simplesmente dando o número atômico do elemento. Sabemos a posição dele na tabela, se é metal, se é não metal, se é elemento representativo, se é gás nobre, se é de transição, se é da família dos actinídeos ou lantanídeos. Né? Se é o magnetismo, enfim, tudo. Resolução, sabendo que para n igual a 1 temos orbital 1s, né, 2 elétrons, para n igual a 2 temos orbitais 2s, para orbitais, e temos 6 orbitais p, 6 elétrons. Para n igual a 3 temos orbitais 3s, o que já dá quanto? Já dá o número de elétrons que falta, 15 menos 12, falta 3. Então vai para os 3, e esses 3 elétrons são colocados nos orbitais 3p. A configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p3. Se acaba em 3p, P3, você tem como saber, né? P1 é a família do boro, tem o boro, o alumínio. P2 é do carbono, tem o carbono, silício, germânio. E a seguinte é do nitrogênio. Né? Nitrogênio, fósforo, arsênio, tem lá a família. Então, esse daí é da família do nitrogênio, acaba em P3. Certo? Seria o nitrogênio o elemento mais abaixo. Daí você vê o período. Já está no terceiro período, né? Que acaba em 3. 3s3p1 está no terceiro período. E na família da família 5A. No terceiro período tem 5 elétrons, sendo 2 está no S e 3 no P. Então, na 5A é do nitrogênio. O nitrogênio está no segundo período, abaixo do nitrogênio está o fósforo. Esse aqui seria o elemento fósforo. Como o subnível 3P não está completamente preenchido, esse é um elemento representativo. Claro, está lá no grupo P. O grupo P e o grupo S são elementos representativos. Os que estão no meio ali são de transição. Depois tem as famílias dos lantanídeos e dos actinídeos. Com base nas informações dadas, não é possível dizer se é um metal, um não metal ou um semimetal. Já tem como saber, né? Isso aí se trata do fósforo. O fósforo é um não metal, né? De acordo com a regra de Hund, os 3 elétrons nos orbitais 3p têm spin paralelo, 3 elétrons emparelhados. Portanto, o elemento é paramagnético. Se ele tem 3, acaba em 3p1, você preenche o orbital p, né, vai dar um elétron em cada orbital p, todos eles desemparelhados. Na regra de Hund, você deve colocar o máximo de elétrons desemparelhados possível dentro do mesmo subnível. Depois você começa a preencher com os orbitais, vai emparelhando, né? Então tem 3, ele é paramagnético. Configuração eletrônica de cátions e ânions, de elementos representativos. Tá? Tem uma diferença de cátions e ânions para representativos e não representativos, elementos de transição. Então, por exemplo, o sódio, né, da família 1A, acaba em NS3S1. Então, ele tende a perder um elétron para ficar igual ao neônio. Né? O que é o sódio? O sódio tem um núcleo do neônio acrescido de um elétron. Por isso se representa assim, né, entre chaves aqui, né, o neônio, entre colchetes, né, e o neônio e mais um elétron. Ele tem um elétron adicional.
3s1. Então, para ele ficar igual o neon, ele precisa perder, né, esse elétron. Então, ele tende a perder um elétron, porque daí ele fica com os níveis preenchidos, igual aos gases nobres. Então, ele se forma um cátion, né? Vai se formar um cátion de uma única carga. Esse semelhante, isoeletrônico, se diz, tem o mesmo número de elétrons do neônio. Se tem o mesmo número de elétrons, vai ter o mesmo preenchimento, né, dos orbitais do neônio. O cálcio tem 2 elétrons, tá? 2 elétrons no subnível S. Ele tem um núcleo dele similar ao argônio, gás nobre argônio, e além ele teria 2 elétrons adicionais que estariam no nível 4, subnível S. Se ele perder esses 2 elétrons, ele se torna um cátion com 2 cargas positivas e tem a mesma configuração do argônio, por isso simplesmente se torna assim, argônio. Ele é isoeletrônico do argônico, ou seja, iso quer dizer igual, tem o mesmo número de elétrons, né? Passa a ter o mesmo número de elétrons que o argônio, que é um gás nobre. O alumínio, ele tem a mesma configuração do gás neônio, acrescido de 3 elétrons, sendo que 2 está no orbital, né, S e 1 no P. Se ele perder esses 3 elétrons, ele passa a ter, né, ser isoeletrônico do neônio. Tá aqui. Então ele tende a fazer isso, perder 3 elétrons. Essa é a tendência desses elementos. E também é assim que se explica por que esses elementos tendem a perder elétrons. Metais sempre tendem a perder elétrons, né? Então, os átomos perdem elétrons para adquirir a configuração eletrônica de gases nobres, né? Esses metais, né, que estão do lado esquerdo da tabela. Depois tem o hidrogênio, que tem, né, um único elétron. Se ele ganhar mais um elétron, ele fica com 2, fica igual ao hélio. Então, é a tendência do hidrogênio, no caso, é ganhar um elétron para ficar como o hélio. O flúor, olha, ele é 1s2, 2s2, 2p5. Ele está precisando ganhar um elétron para ficar com P6. Se ele ficar com P6, ele fica igual ao neônio. Ficaria igual ao neônio. Então, a tendência do flúor é ganhar um elétron. E daí ele fica igual ao neônio. Fica isoeletrônico no neônio. Passa a ter o mesmo número de elétrons do neônio. O oxigênio está do ladinho lá do flúor, só que em vez de ter 5 elétrons de uma camada, ele tem 4. Então, no caso do oxigênio, ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar igual ao neônio. E é isso que ele faz. Ele se transforma num ânion com 2 cargas negativas. Os cátions ficam com 2 cargas, né, com cargas positivas, e os ânions com carga negativa. No caso do oxigênio, ele tende a ganhar 2 elétrons. Então, todo o comportamento químico desses elementos se baseia nessa tendência a ganhar ou perder elétrons para ficar com estabilidade eletrônica. Então, o oxigênio se caracteriza por isso, por ganhar 2 elétrons, assim como os elementos que estão na mesma família do oxigênio, que estão na mesma família do flúor, que estão na mesma família do sódio, do cálcio, né? Todos eles se comportam de maneira similar. O nitrogênio está na família, né, 5, ele tem 3 elétrons no P. Ele precisa ganhar 3 elétrons para ficar como um neônio. Se o flúor só precisava de 1 e tende a ganhar 1, o oxigênio, né, falta 2, tende a ganhar 2, e todos os elementos que estão no mesmo grupo, né, do oxigênio. O nitrogênio tende a ganhar 3 e vai ficar igual ao neônio. Ele fica com 3 cargas negativas, certo? Então, por isso você também já sabe, né, pela tabela periódica, qual é a tendência dos elementos, se eles querem ganhar ou perder elétrons, que é a intenção, né, a tendência é ficar com a configuração de gás nobre. Isso não acontece com os elementos de transição. Os elementos de transição tendem a ficar com os subníveis ou completos, ou parcialmente, ou totalmente, né, semi-completos, né? Um elétron em cada subnível. É uma tendência dos elementos de transição. E já não estão preenchendo a última camada, estão preenchendo a camada interna, né? O subnível interno de uma camada interna. Então, os átomos ganham elétrons para adquirir configuração eletrônica de gás nobre. Esses daqui são chamados de não metais, os que tendem a ganhar elétrons. Os que tendem a perder são metais. Então, dos elementos representativos, todos que estão na família 1A, todos eles tendem a perder um elétron.
para adquirir configuração do elemento de gás nobre imediatamente anterior. Então, o sódio aqui ficaria como o neônio do período anterior. O potássio, que está no quarto período, ficaria como o argônio, que está no terceiro, perdendo um elétron. E assim sucessivamente. Os elementos da família 2A, acabam em 4, né, em S2, eles tendem a perder esses elétrons do S2 para ficar como os gases nobres antecedentes, né, os antecessores. Então, o magnésio, por exemplo, perdendo 2 elétrons, vai ficar como um neônio. O estrôncio, ao perder 2 elétrons, vai ficar como o criptônio. E assim sucessivamente. Os elementos da família 3A tendem a perder 3 elétrons. O boro, o alumínio, o galho, o índio, o tálio, tende a perder 3 elétrons. E formar cátions com carga mais 3. Os elementos da família 7A só faltam um elétron. Então eles tendem a ganhar um elétron. Certo? Só falta um. É mais fácil ganhar um do que perder 6, né? 5. Né? Então tende a ganhar um elétron para ficar imediatamente como o gás nobre que lhe sucede. Aqui da família do oxigênio, precisa de 2, todos eles, né? O enxofre, o oxigênio, o selênio, o telúrio, o polônio, todos eles precisam de 2. O do nitrogênio, todos eles precisam de 3. Certo? E aí chegamos numa situação, uma divisão, né? O carbono, é melhor ele ganhar 4 ou perder 4? A tendência dos elementos que estão mais acima aqui, né, é de ganhar. Os elementos mais abaixo, no mesmo período, no mesmo grupo, é de perder. Então, o caráter metálico, a tendência de perder elétrons, aumenta de cima para baixo. Aqui nós temos o chumbo, que é um metal, ele tende a perder elétrons. O estanho, metal, tende a perder elétrons. Agora, o carbono é um não metal. Então, ele tende a ganhar. E aqui tem o silício e o germânio, que são semimetais, ou também chamados de metalóides. Eles têm propriedades ambíguas, eles tanto tendem a ganhar como perder. Isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons, né? E por isso a mesma configuração eletrônica no estado fundamental. Então, se diz que 2 elementos isoeletrônicos quando eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, né? Não necessariamente o mesmo número de prótons no núcleo, mas o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Então, o neônio é isoeletrônico do sódio positivo, porque o sódio, quando perde um elétron, fica igual ao neônio. Então, o sódio e o neônio são isoeletrônicos, né? Só que é o sódio que perdeu um elétron, o cátion sódio, né? O alumínio, que perde 3 elétrons, também é isoeletrônico do neônio. Então, os elementos ganham ou perdem elétrons para se tornarem isoeletrônicos dos gases nobres. Pode ver que todos eles, o flúor também, é isoeletrônico do neônio. Só que para ficar isoeletrônico do neônio, o sódio precisa perder um elétron, o alumínio precisa perder 3 e o flúor precisa ganhar 1. Todos eles para se tornarem isoeletrônico do neônio. E por quê? Porque o neônio tem seus elétrons em níveis e subníveis completos, né? Isso dá uma estabilidade ao elemento químico, energeticamente favorável, portanto. O oxigênio precisa ganhar 2 para se tornar igual ao neônio. Então, todos esses elementos, o sódio mais 1, o alumínio mais 3, o flúor menos 1, o oxigênio menos 2, todos eles são isoeletrônicos do neônio. E o flúor, né? O flúor menos 3 também é isoeletrônico do neônio. Todos eles. Todos eles têm essa tendência a se tornar, adquirir ou perder elétrons por isso, para se tornar isoeletrônico de um gás nobre. Então, são todos isoeletrônicos do neônio, Ne. Configuração eletrônica de cátions dos elementos, né, dos metais de transição. Aqui existe uma pequena diferença, né? Certo? E já vamos ver. Quando um cátion é formado a partir de um átomo de um metal de transição, os elementos são sempre removidos primeiros dos orbitais Ns e depois dos orbitais N-D. Ou seja, quando você vai colocando elétrons em ordem crescente de energia, né, quando se desfaz a distribuição eletrônica do átomo neutro, tal como vai se construindo a tabela periódica, cada
elemento sucessivo, se acrescenta um elétron e se faz a distribuição eletrônica. No caso lá dos elementos de transição, um elemento seguinte teria um elétron a mais e seria colocado no subnível D, né? N-1D, né? Como está na configuração eletrônica normal. Mas na hora que ele se perde elétrons, não vai sair elétron do subnível D. Na hora de entrar elétron, entra nesse subnível, certo? Pra, né? Configuração eletrônica. Mas quando ele se torna cátion, os elétrons que saem são do subnível S. Então os cátions perdem elétrons do subnível S. Mas na hora de ganhar elétrons, ganham elétrons, né? Na sequência de acréscimo de elétrons para o elemento seguinte, sempre se acrescenta no subnível D, né? Mas quando um elemento de transição perde elétron, não vai perder do subnível D, vai perder do subnível S. Então, na hora de perder, perde do S. Agora, quando você vai colocar elétron, você coloca no D, né? Então, essa é a diferença. É importante. Então, o ferro, notem, ele tem configuração eletrônica 4s2, 3d6. Então, se ele perder elétrons, ele vai perder elétrons de onde? O nível mais energético é o D, né? Mas energético para o átomo neutro. Quando ele se transforma num cátion, já não se pode dizer que o nível mais energético continua sendo os D. Né? Para o cátion, muda. Né? O mais energético passa a ser o S. Então, quando ele perde 2 elétrons, ele prefere perder do S. Ó, os 2 elétrons. Por isso que ele se torna ferro mais 2. E ele ainda tem uma tendência a perder um terceiro elétron para ficar com o subnível D semi-preenchido. Sabemos que o subnível D são 5 orbitais. Então, nós estamos com 5 orbitais, né, preenchidos, e tem um que tem um elétron a mais aqui, né, que está com teriam 4 semi-preenchidos e um quinto totalmente preenchido, um quinto orbital, né, D preenchido. Então, se ele perder um elétron, ele vai ficar com 5 semi-preenchidos. Então, é uma tendência do ferro, né, de todo elemento químico, de ter seus orbitais ou totalmente preenchidos ou totalmente semi-preenchidos. E aqui, para ele ficar com os D semi-preenchidos, todos eles, ele precisa perder um. Então, opcionalmente ainda, ele pode perder mais um elétron para ficar com ferro mais 3, né? Que é uma situação estável também. Então, o ferro perdendo mais 3, ele vai ficar com 5. Né? Então, em vez de colocar 4s03, tem simplesmente argônio 3d5. Né? Porque o que é o átomo de ferro? É o núcleo do argônio, certo? Tem a configuração eletrônica do argônio acrescido de 4s2, 3d6. Que seriam os elétrons finais, né? Os mais energéticos e os imediatamente anteriores, que é o 4s. Os mais energéticos é esse, os imediatamente inferiores é o 4s. E quando é para perder elétrons, ele vai perder do 4s, porque o cátion correspondente, né, tem mais estabilidade, né, tendo os S vazios. Tá certo? Mesma coisa o manganês. O manganês tem 4s2d5. Ele já está com os orbitais D semi-preenchidos. Semi-preenchidos. Um elétron em cada orbital D. São 5 orbitais D, né? Então sempre, todos eles com um elétron. Perfeito. Só que se for para ele perder elétrons, então ele perde do 4s. Ele perde os 2 elétrons do 4s. Sempre perde do S, né? Então vai ficar, o manganês perde 2 elétrons para formar 4s0d5. Assim. É uma tendência natural do manganês.